Paz, irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso CTL e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito especial, que é a multiplicação. Vamos falar desse tema, sermos abençoados aqui. Vamos orar e pedir a graça e a bênção de Deus sobre nós. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela oportunidade de aprender. Essa é a Tua palavra, Pai, que diz que nós devemos buscar a Tua presença, sermos, Pai, incansáveis nisso, determinados nisso. É o que a Tua palavra diz, que nós devemos, meu Pai, crescer na Tua graça, no conhecimento do Senhor, que nós devemos conhecer o Senhor cada vez mais, nós devemos ter sede, fome pela Tua presença. Pai, é isso que nós desejamos. Traz luz nessa noite, fala conosco, abre o nosso entendimento, tira as dúvidas, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és o nosso professor aqui. Nos ensina, fala conosco, nos relembra, Espírito Santo, coisas que talvez possamos ter esquecido pelo meio do caminho. Por favor, Espírito Santo, traz a memória, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a multiplicação é o nosso grande alvo, é o nosso propósito, como líderes, como servos de Deus. Quando a gente fala de multiplicação, nós estamos falando num aspecto geral da nossa vida. Nós precisamos multiplicar aquilo que recebemos de Deus em nós, mas, óbvio, aqui dentro de um contexto celular, nós estamos falando de fato da multiplicação da célula, que, claro, também estamos falando da multiplicação das nossas vidas, ganhar vidas, gerá-las em Cristo através do discipulado, levá-las a tornar-se discípulos de Cristo, a amadurecer na fé e caminharem por si só. Então esse é o desafio da vida cristã. Quando a gente olha para a Bíblia, desde Gênesis, do começo das coisas, a gente vê que esse assunto ele está na mente e no coração de Deus. Quando Deus fala lá em Gênesis 1, 28, que Ele cria os primeiros seres humanos, Adão e Eva, Deus libera uma palavra sobre eles ali, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. São palavras muito claras que revelam o propósito que Deus estabeleceu sobre o ser humano. E essa palavra, ela continua ativa, ela está sobre nós hoje. Jesus repete essa palavra lá em João capítulo 15, quando Ele fala que Ele nos escolheu, e Ele nos designou. Designar está falando, Ele nos enviou, Ele nos incumbiu de um propósito, e esse propósito é frutificar. E óbvio que nós estamos falando da mesma questão aqui, que é a multiplicação. O plano de Deus era que seus filhos se multiplicassem na terra, enchessem a terra e vivessem em harmonia uns com os outros. Mas sabemos que veio a queda, veio o pecado e frustrou esse plano, mas não podemos dizer assim que o pecado ele adiou esse plano de Deus, adiou esse propósito de Deus, Mas quando a gente olha para a Bíblia, o discorrer da história, e a gente vem acompanhando o plano de Deus se cumprindo. Deus repete para Noé, Deus repete para Abraão, Deus repete, ao longo da palavra esse mesmo propósito, E a gente olha lá para o final das coisas, para Apocalipse, capítulo 7 de Apocalipse, tem uma palavra profética para as nossas vidas, a visão que João tem, e ele faz como que uma declaração profética, Isso aqui é tremendo, quando João fala assim: depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Olha a visão que João compartilha. Ele está falando do final das coisas. Ele está falando das vidas que foram alcançadas, daquelas que permaneceram, como Jesus falou, né? Aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. E ele está falando desses, que lavaram suas vidas no sangue do Cordeiro, que permaneceram fiéis até o final, né? Que não negociaram, que foram até o fim, venceram e estão diante de Deus celebrando, né? João fala aqui com palmas, né? Então, o cenário aqui é de festa, é de regozijo, é de alegria, né? Gente de todos os cantos da terra reunidas na presença de Deus. O que nos mostra e nos faz entender que essa missão, ela está acontecendo. Óbvio que aqui está no futuro. Ou seja, esta incumbência dada por Deus, ela continua. Ela está acontecendo. E, claro que, diante desse cenário, a pergunta que nós nos fazemos é como concretizarmos esta missão grandiosa, né? Porque algo que a gente precisa é nos ver, nos enxergar dentro desse quadro, fazendo parte dessa história maravilhosa que João está descrevendo aqui. As nossas células é a resposta para isso, eu creio, né? Óbvio que não é a única visão, né? Eu conheço muitas outras igrejas, não caminham em célula, mas ou tem uma visão adaptada ou não são em células, enfim, mas cada um dentro do seu chamado, do seu propósito, né? O nosso tema aqui são as células, é a visão que recebemos da parte de Deus. Então é por meio das células que nós iremos trabalhar para alcançar esse propósito aqui. As nossas células, elas fazem parte desse propósito. E quando elas se multiplicam, nós estamos aqui, vamos dizer assim, colocando mais um ponto nessa história que está sendo contada. Sabe, quando a gente vê uma multiplicação de célula acontecendo, é mais uma extensão da igreja que está acontecendo. Eu lembro do início, quando começamos com as 5 primeiras células, nosso coração queimando, apaixonado, e a gente, óbvio, tinha uma visão a curto, médio, longo prazo. Falando a longo prazo, a gente olhava para as 5 primeiras células e a gente já sonhava quando ia multiplicar essas 5 primeiras células, né? E, para a glória de Deus, eu fui um desses primeiros líderes que começou, e quando multiplicou, foi aquela alegria. Agora não é mais 1, é 2, daqui a pouco multiplica, não é mais 2, é 3. Eu lembro que de 5 nós chegamos a 7, depois, se eu não me engano, 9, 11, 21, e foi crescendo, tomando uma proporção maior. Nós ainda estávamos ali no templo infantil, quem conhece, e a igreja rapidamente multiplicou. Éramos em torno de 200 e poucas pessoas, e os encontros aconteciam 1 encontro por ano. Depois passou a ser 2 encontros por ano. E a igreja cresceu tanto. Eu lembro que a gente colocou as cadeiras encostadas assim na parede. Depois as pessoas ficavam em pé, ali onde é o gabinete hoje do bispo. Então, de 1 encontro foi para 2 encontros por ano, né? E a igreja foi crescendo, foi tomando proporção, foi avançando. E meados ali de 2004, me parece, a gente alugou aquele salão do lado, fomos para lá, a igreja foi crescendo, foi multiplicando, e veio as redes. Depois das redes começamos a trabalhar com os núcleos, né? Abrimos o núcleo de Guarulhos, depois Guaianazes, e assim a igreja foi tomando a proporção que ela é hoje.
mas nasceu com 5 primeiras células. Então, queridos, isso é maravilhoso, a gente puxar também aqui a história e relembrar como que aconteceu ou se deu o crescimento da igreja, né? E para nós entendermos a importância e a necessidade da multiplicação. Sabe, eu digo que a multiplicação ela é um pilar inegociável na nossa jornada. Eu quero compartilhar aqui alguns dessas bases, né, que sustentam, né, esse pilar chamado multiplicação, para a gente entender a urgência e a beleza desse processo todo acontecendo, né? Eu posso dizer assim que quem acompanhou desse tempo é privilegiado porque viu toda a história se desenhando, né? Mas a multiplicação, ela, além de nos levar a ter um alcance maior, né? Ela é vital, ela precisa acontecer pela saúde e pelo crescimento de uma forma geral, né? Nossa igreja, como a gente já bem sabe e temos ministrado aqui bastante no CTL, nossa visão é uma visão em células, né? E o nosso propósito, pegando aqui mesmo o sentido da célula é algo que se multiplica, a célula do corpo, ela se reproduz, né? Então, o nosso propósito é alcançar vidas para Jesus. E é por meio da multiplicação que teremos a oportunidade de fazer isso. Claro que é um trabalho conjunto de todos envolvidos, os líderes com os membros das suas células envolvidos, né, focados em desenvolver o trabalho para alcançar a multiplicação. Mas eu falo que é uma maneira eficaz de nós vivermos esse propósito dado por Deus e alcançarmos a visão que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Hoje nós estamos aqui no CTL, mas eu creio que o ano que vem nós vamos ter uma turma nova de pessoas que foram salvas esse ano, que vieram do encontro que já está marcado para outubro, final de outubro, começo de novembro, e nosso objetivo é ganhar estas vidas, consolidá-las, mas quando chegar o momento do crescer do CTL do próximo ano, essas pessoas certamente serão desafiadas, né, a se engajarem nos cursos, né? Para quê? Para avançar, para se multiplicar, para crescer, né? Então, a evangelização que acontece por meio dos grupos, das células, né? Ela nos proporciona, né, o cumprimento da grande comissão dada por Jesus, né? Jesus chega ali para os seus discípulos, após ter ressuscitado, e ele fala aquelas palavras: toda autoridade me é dada no céu, na terra. Na sequência, ele vem e fala para os discípulos: olha, vão, preguem o evangelho, ensinem as pessoas a guardar o que eu tenho ensinado, né? Ou seja, vão, alcancem, discipulem e depois enviem as pessoas para se multiplicarem. O pastor Cezinha cita, lá no Paraná, uma cidade chamada Laranjeiras do Sul, eles se estabeleceram lá, eu já ouvi pregando algumas vezes, e ele sempre aproveita a ocasião ali para testemunhar a respeito do que Deus fez com eles, né? A igreja, por meio das células, praticamente ganhou, ou falta pouco para conquistar essa cidade ali dentro do Paraná, né, que é Laranjeiras do Sul, e eles experimentaram um crescimento fantástico e por meio da multiplicação das células, alcançando a cidade, né, para Jesus. É um testemunho de fato assim impactante, né? E é o que nós também buscamos, né? Estamos agora aí na eminência, sonhando e orando e buscando isso em Deus, né? Liberar
o Jardim São Pedro, né? E o que vai acontecer? Tanto lá quanto aqui, as igrejas vão se reestruturar e vão continuar crescendo. E quem sabe novamente para onde nós vamos, né? Para outro lugar, certamente. E os irmãos vão crescer no Jardim São Pedro, nós vamos crescer aqui, e assim a igreja vai cumprindo o plano de Deus, que é a salvação de vidas, sabe? Importante dizer, queridos, que um grupo que ele se fecha em si mesmo, ou se volta apenas para a comunhão, para o discipulado, ele começa a perder essa força, esse poder de expansão, porque na verdade ele muda o foco. Ele vai perdendo a vitalidade, né? Porque ele começa a mudar a sua visão, né, do alcance para uma visão mais interna e começa a se trabalhar os interesses internos ali dentro do grupo, né? E vai, obviamente, deixando de lado essa visão de alcance, né? Então, nós precisamos nos manter focados, manter o nosso coração aceso nesse propósito da multiplicação como nosso objetivo, né? Como nosso objetivo. Então, a multiplicação é essencial, ela nos mantém no foco, ela nos mantém alinhados com o chamado de Deus. A multiplicação, ela torna o pastoreio mais eficaz. É interessante que quando um grupo cresce demais e ele não tem ali ou não está perto de multiplicar, ele não tem um líder em treinamento, ou tem dificuldades nisso, ele começa a sofrer algumas consequências, né, devido ao crescimento e à não multiplicação. Nós temos vários tipos de pessoas na célula, os mais fechados, os mais abertos, mais extrovertidos, introvertidos. Claro que para os mais fechados, um grupo mais restrito ou menor, é um pouco mais fácil dele relacionar, se abrir, falar suas questões. Um grupo muito maior, né, isso já fica um pouco mais difícil, mas a quantidade também, ela inibe um pouco, né, as oportunidades, ela inibe um pouco, né, o trabalhar do líder se torna um pouco mais difícil, porque o grupo é maior. O seu cuidado, o seu apacentamento, o seu acompanhamento das pessoas, tudo isso torna-se um pouco mais difícil, né? Porque o grupo cresceu demais, né? Alguns irmãos relatam isso com propriedade, né? É até interessante também, citando aqui o exemplo dos irmãos do Jardim São Pedro, viveram um pouco disso, né? As pessoas concentradas em um só lugar. Então precisa, né, espalhar, precisa multiplicar, diminuir aquela quantidade de pessoas para que se faça um trabalho mais eficiente, ok? Então é muito importante a multiplicação da célula, para a saúde da célula, para proporcionar um acompanhamento melhor. A gente olha para algumas figuras na Bíblia que mostra bem essa realidade de multiplicação, né? Quando a gente olha lá para Gênesis 11, aquele episódio da Torre de Babel, por exemplo, aquelas pessoas estavam focadas num propósito vertical apenas. Elas queriam deixar sua marca na história, né? E foram fazendo, foram construindo, eles estavam tão empenhados naquilo, e Deus veio, olhou, e até Deus libera aquela palavra, que a gente fala sobre ela, que nada poderia segurá-los, porque eles estavam unidos e muito empenhados em cumprir o seu propósito. Essa palavra tem o seu aspecto negativo e positivo. Um aspecto positivo, claro, a unidade tem uma força poderosíssima. Assim como também usado no aspecto negativo, né, é capaz de fazer um estrago e alcançar seus objetivos. Mas eles estavam em desobediência à ordem de Deus. A ordem de Deus não era essa. Eles estavam fechados ali no propósito deles.
né? E Deus vem e confunde ali as línguas, de modo que cessou a obra, porque um não entendia mais o outro, né? Isso aqui é até interessante, olhando para nós, né? Fazendo aqui uma brincadeira, que aquele que de repente começa a resistir à multiplicação, Deus vai mexer com ele de alguma forma, porque o propósito de Deus é que a gente se multiplique, é que a gente, de fato, se espalhe por muitos lugares e não nos tornamos, vamos dizer assim, um monumento, né? Olha, minha célula é boa, é bacana, é legal e tal, mas tudo bem. Nós temos um alvo final, nós temos um objetivo e esse objetivo é a multiplicação. Então, a célula tem que estar olhando para isso. Um grupo pequeno, fechado em si, ele está andando, na verdade, na contramão. Ele está em desobediência, né? Então, entenda algo. Acho que na primeira ou segunda aula que a gente falou da célula, e a gente colocou aqui alguns aspectos que compõem uma célula. A comunhão, a oração, o evangelismo, né? Todas essas coisas fazem parte da célula, mas todas elas fluindo de uma forma orgânica. Agora, a célula tem um objetivo. O objetivo da célula é multiplicar. Supomos que uma célula ela é um pouco mais voltada à comunhão. Tudo bem, mas ela não pode perder o olhar dos demais elementos que fazem parte da vida da célula e também ter o seu alvo firmado, que é a multiplicação. Então, óbvio que o líder tem que trabalhar todos esses ingredientes focados em alcançar a multiplicação. Ele vai extrair o melhor desse grupo, mas com o objetivo de expandir, né? Então, não posso focar apenas em um ponto. Falamos isso nas aulas anteriores. Eu preciso focar em todos eles, trabalhar a edificação, trabalhar a oração, trabalhar a comunhão, né? Trabalhar o evangelismo, mas tendo como alvo a multiplicação da minha célula. Uma figura interessante também para a gente dar como exemplo é Abraão e Ló, seu sobrinho, né? A Bíblia fala que eles cresceram tanto que os rebanhos não dava para ficar na mesma terra. E já começou a ter discussão, contenda entre os pastores. E aí Abraão sabiamente falou, olha, vamos fazer o seguinte, não dá, é muita gente aqui, a gente não está dando conta, então vamos nos separar. Eu vou para cá e escolhe o lugar, para onde você for, eu vou para o outro lado. E foi o que de fato aconteceu. Se nós não buscarmos ou não termos como meta a multiplicação, corremos o risco de estarmos construindo um monumento, né? O tempo passa, nós estamos ali curtindo a nossa célula, curtindo o ambiente, mas o propósito não está sendo alcançado. Crescimento é sinal de saúde. Guarde isso. Crescimento é sinal de saúde. Quando um grupo não cresce, pode ser que ele não esteja saudável. Cabe ao líder da célula olhar, avaliar e descobrir, né, o que está roubando a saúde da célula, né? Ou qual é o nutriente que a célula está precisando para voltar a crescer com força. Existem algumas maneiras que nós aqui na Comunidade da Fé adotamos como formas de multiplicação, né? Vamos conversar aqui a respeito disso. O processo da multiplicação ele precisa acontecer de uma forma suave, o mais suave possível, né? E tem algumas maneiras que a gente utiliza hoje, ao longo do tempo, já foram testadas, já aconteceram praticamente todas que eu vou citar aqui, né? E deu muito certo, né? Deu muito certo. Então, vamos lá, vamos falar desses modelos. O primeiro é o que eu chamo de mãe
e filha. Então, aqui nesse modelo, o próprio nome já define, né, uma célula gerada dentro da outra, né, a célula filha saindo, né, da célula mãe. Uma parte do grupo deixa a célula original quando alcança ali um determinado número de pessoas, 14, 16, 12. São números bons para uma multiplicação acontecer. Então vai 6 para um lado, 6 para o outro, ou 7, 7, ou 8, 8, enfim, né? Multiplicou. E, obviamente, que o líder principal permanece ali e o líder, o Timóteo, né? Ele vai e assume a outra célula, ou vice-versa, enfim, né? É uma questão que deve ser conversada e combinada antes da multiplicação e ver o que é melhor. Mas, basicamente, esse método é a célula mãe que gerou o filho e agora chegou o momento do filho ser lançado. Outro modelo é o que eu chamo do plantio de célula. Uma ou mais pessoas deixam o grupo para formar uma nova célula. E aqui nesse caso, a célula não precisa ter um número determinado de pessoas para multiplicar. Ou seja, ela não precisa ali alcançar 12, 14, 15 pessoas para multiplicar. Simplesmente ela precisa ter um líder em treinamento, alguém que está preparado. Então vamos dizer que aqui é como que um envio missionário. Nós temos um anfitrião, nós temos um líder preparado, aquela pessoa que está desafiada no coração e ela quer avançar para ver a sua célula crescer e multiplicar, então ela vai, né? Ela assume o desafio e vai. Então, desenvolver líderes é imprescindível. Nós precisamos, como líderes, estar olhando para a nossa célula, desafiando as pessoas. Claro, todos vão ser líderes? Não. Mas preste atenção, quando a gente fala de líder, não é apenas do líder da célula, da pessoa que vai assumir a célula. É um conceito muito mais abrangente. Nós precisamos de pessoas que apoiem, que ajudem, que discipulem, né? Que sirvam em todas as instâncias da igreja. Né? É um posicionamento de servir, de fazer, né? De não ser a pessoa que está ali simplesmente passivamente, mas ativamente. Então, é nesse propósito também que nós falamos da liderança. Mas, claro, para que a multiplicação aconteça, temos que ter alguém que, de fato, esteja disposto a assumir esse papel à frente de um novo grupo, ok? A multiplicação do líder da célula-mãe. Esse é um outro modelo. Aqui, o líder do grupo original, ele deixa o líder em treinamento no seu lugar e ele sai para começar uma nova célula, seja sozinho ou talvez ali com 1, 2, 3 ou 4 pessoas, ele sai com aquelas pessoas da célula-mãe e ele vai então desbravar, ele vai começar uma nova célula. Eu penso que essa é uma boa maneira de desafiar. De repente, percebe-se, tem até um grupo bom de pessoas, tem líder, tem alguém que está disposto a abrir a casa, e a célula está ali meia parada. E, de repente, o líder em treinamento assumindo, vai encaixar, vai casar, vai dar certo com aquela célula e vai continuar o propósito. E o líder que sai com essas pessoas, ele vai desbravar, ele vai avançar também. Então, de um e de outro lado, estão sendo desafiados. Então, de repente, aqui seja uma boa estratégia para desafiar todo mundo. Está ali meio parado, bom, vamos mexer com o povo aqui, vamos desafiar todo mundo aqui. Então, é isso que acontece. Tem o modelo das microcélulas, as células em formação. O que são as células em formação? Tem pessoas dentro da célula que estão aptas a começar um caminho. Então o líder conversa com as pessoas,
e ele distribui, óbvio, em grupos menores. Então, vamos supor que ele coloca ali 2 pessoas para o Wagner cuidar, mais 3 para o José cuidar, mais 4 para o César cuidar, as demais ficam com ele, sob o seu cuidado. Claro que o propósito aqui é desenvolver. Então o líder, ele vai conversar com vocês com maior frequência, não mais com os membros das células que foram designados para vocês. Por quê? Quem vai fazer esse papel agora são vocês. Então isso é importante para o desenvolvimento e o crescimento de todos, né? Tanto para aqueles que estão com vocês também vão desenvolver relacionamento, é algo novo, como para vocês também cuidar dessas vidas é um desafio, né? E vai acontecendo, vai caminhando, participa da célula normal, louvor, quebra-gelo, palavra, mas daqui a pouco, óbvio que vocês já terão um esboço na mão de vocês para estudar, separou. Então vai um para a sala, vai o outro para o quarto, vai o outro para o quintal, né? Os demais ficam ali na cozinha, né? Todas as partes da casa ali meio que ocupadas, né? E está acontecendo o discipulado. Você está compartilhando com as suas 2 pessoas, né? As suas 2, assim, modo de falar, as 2 pessoas foram designadas para estar contigo. Você vai estar compartilhando com as 3 que foram designadas para estar contigo. Você com as demais e o líder aqui com as outras. Então, todo mundo está treinando ali dentro da célula. E isso não é apenas ali na célula, isso precisa acontecer também fora da célula. Visitas, acompanhamento, né? Isso é muito importante. E aí, vamos supor que o grupo do César amadurece um pouco mais rápido, surge um anfitrião, tem uma oportunidade de multiplicar, então é tu que vai primeiro. E os demais continuam ali sendo gerados dentro da célula. Então, esse é um processo maravilhoso. O outro processo, bem parecido com esse também, mas é quando eu já vi isso acontecer e foi uma experiência fantástica e aconteceu na minha equipe, quando eu era discipulador, que a célula se multiplicou em 3, né? É até interessante que não multiplicou apenas a célula, multiplicou o discipulado, né? Nós, como discipuladores, geramos um casal de discipulador e multiplicamos aquela célula em 3, né? Então, foi uma experiência fantástica que a gente viveu. Essa célula, ela era na casa do bispo, tem uma área ampla, né? Quase do tamanho disso aqui, e estava cheio. Acho que umas 40 pessoas ali, talvez até mais. Tudo da célula. Tudo que foi chegando, passando pelo encontro, e as coisas foram acontecendo. E chegou o grande dia, né? E o diabo tentou estragar, porque saindo para a multiplicação, bem cedinho eu marquei, acho que se eu não me engano, o culto era à noite. E eu marquei a multiplicação no domingo de manhã. E aí, descendo a escada, a Gabi era bebê, a Liga segurando a Gabi, descendo a escada, o degrau quebrou e ela caiu uma altura mais ou menos assim, ó. Ela segurou a Gabi aqui e caiu de frente. E eu, meu Deus, corremos para o hospital, fez todos os exames ali, graças a Deus não deu nada, né? Só fez um galo na cabeça, mas saímos do hospital direto para a multiplicação. E chegamos lá, os irmãos estavam orando, e foi uma grande festa, uma grande alegria, viver aquela experiência fantástica de multiplicar a célula em 3. Então, essa é uma experiência também que nós podemos viver, né? A outra é a célula embrião. O que é a célula embrião? Sabe, são células que começam, vamos dizer assim, do zero. Claro, não começa do nada, mas é o modo de dizer. Tem irmãos que
ter um coração, uma pegada evangelística. Vou dar um exemplo mais prático aqui, casas de paz, célula piloto. Está lá a casa de paz acontecendo e o líder já está observando a pessoa. Ela é alguém que gosta da reunião, é alguém que chama as pessoas, é uma boa casa, é alguém que você já percebeu que tem um relacionamento com a vizinhança. Então, você já conclui, essa pessoa poderia ser um bom anfitrião. E a casa de paz vai acontecendo. E claro, o objetivo é não apenas terminar a casa de paz, mas terminar e continuar. E aí nasce uma célula embrião. Por quê? Porque precisa fazer a convergência da casa de paz para a célula. Então, tem que conversar com o anfitrião, explicar para ele o que é célula, né? Agora é algo permanente, desafiar o coração da pessoa, conversar com, né, no caso, marido, se já participa, glória a Deus, se não, né, tem que conversar com todos. Estando tudo certo, pode-se começar um processo de uma nova célula a partir de então, né? Pode nascer também de uma célula piloto. Célula piloto é um trabalho de evangelismo que começa a partir de um evento. Então, um membro da célula, na sua casa, ele abre a casa para fazer um evento, convida um monte de gente. As pessoas respondem. Acontece o evento. 2 se convertem. Uau, glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma semana, 2, vamos fazer uma outra célula piloto. Volta lá novamente. E assim vai. Vai lá 2, 3 células piloto e está acontecendo. E por que não desafiar essa pessoa para começar uma célula ali e fazer um trabalho na região? Então, a célula embrião é uma célula que nasce dessa maneira. Então, todos esses modelos testados já e já aconteceram, deu muito certo, né? E nós precisamos aí vivê-los na prática, né? São condições que nós temos para que a multiplicação da célula aconteça. Agora, falando em multiplicação, o que a gente precisa considerar? Chegou o dia, vamos multiplicar. Aliás, está chegando o dia, né? Vamos multiplicar. O que a gente precisa considerar? Primeiro, os relacionamentos. Tem cabimento, né? Um casal, por exemplo, que está ali cortejando, né? Está relacionando, namorando. Você pegar, deixar um aqui, ó, e você vai lá para outra célula. Não tem muito sentido um negócio desse, né? Então precisa respeitar os relacionamentos, os vínculos, né? Entre as pessoas, parentes, né? Isso tem que ser observado. O ideal é que fiquem juntos. Pessoas estratégicas, né? Então o ideal é que permaneçam juntos. Dentro disso também, a gente pode falar da localização, né? Uma célula vai multiplicar lá para o outro lado, alguns quilômetros de distância. E você tem alguém que mora aqui do lado da célula, a menos que seja algo muito, mas muito estratégico, né? Mas também não faz muito sentido, né, tirar essa pessoa aqui de perto e mandá-la para um lugar bem distante, né? Então, são detalhes que a gente precisa observar na multiplicação. A maturidade dos membros, né? O líder não pode pensar da seguinte maneira: bom, vou deixar aqui os mais maduros e os novinhos, aqueles que estão chegando, eu vou mandar tudo lá para o outro. Irmãos, não é assim que funciona. Precisa ter uma mescla, precisa ter um equilíbrio, né, de pessoas maduras até para ajudarem no discipulado, né? Então o líder, ele tem que pensar e dar esse equilíbrio na sua célula, senão fica desequilibrado, né? Então ele tem que pensar em todos os fatores: encontro, discipulado, eventos. Você precisa ter pessoas novas, claro, sempre vai ter, mas tem que ter pessoas maduras que podem ajudar nos processos da célula, ok? Existem
que eu chamo de obstáculos. Por que às vezes assim a gente se depara com algumas dificuldades nesse processo, né? Chegamos até talvez a questionar essa questão da multiplicação. Por quê, queridos? O que pode impedir a gente de estar vivendo esse processo da multiplicação? Eu penso que a falta de paixão é um desses fatores que pode se tornar um impedimento na célula, né, em relação ao processo da multiplicação. A multiplicação, começamos falando disso, é algo que tem que queimar dentro de nós. Tem que queimar. Alguém pode achar um absurdo. Pastor, você sofreu um acidente, a esposa foi para o hospital, quase uma catástrofe ali, e vocês ainda foram para a multiplicação. Irmãos, estamos bem, nada estava ali nos impedindo, um galo na cabeça, mas aqui dentro estava queimando o coração para viver aquela experiência fantástica que estava ali, da célula se multiplicar em 3, e além da multiplicação, do discipulado. Então, uma coisa que não poderíamos perder aquilo. A paixão é aquele desejo, aquela fome, aquela sede, aquela intencionalidade que nos move, né? E isso nos conecta muito com o propósito, né? Então nós precisamos orar como líderes para que esse fervor esteja no coração, primeiramente do líder, mas também ele venha para o coração da célula, né? A pior coisa é quando a célula cai numa rotina, numa mesmice, o tempo vai passando, as coisas não acontecem. Então o líder ele precisa pensar nesse fator, né? Espera aí, está faltando fogo aqui na minha célula, está faltando paixão aqui na minha célula, está faltando esse incômodo aqui no coração de todos. Então ele propõe ali uma oração com a célula, um jejum, ele estabelece eventos com as pessoas, enfim, ele de alguma forma como líder busca mexer com esse grupo para que a paixão reacenda, né? A Bíblia fala que nós devemos ser fervorosos de espírito, né? Servindo ao Senhor com zelo, né? Então, a paixão é um combustível que nos move. Quando há falta da paixão, a gente começa ali a pisar no freio, começa ali a estacionar, se acomodar, se contentar, né? Então nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Outro ponto que eu penso é a falta da visão. O líder, ele é um visionário, ele tem que estar de olho nas coisas, ele precisa comunicar com a sua célula. Desde o dia que a célula começou, o líder tem que ter essa comunicação. Ah, pastor, mas como é que eu vou estabelecer um alvo? Meu irmão, se nós não temos um alvo, nós não estamos perseguindo nada. Se nós não temos objetivos, metas e submetas, como foi falado aqui na aula anterior, nós não estamos correndo atrás de nada, estamos caminhando, né, aleatoriamente. Pode ser que você alcance alguma coisa, pode ser que não, mas o tempo vai passando. Então nós precisamos ser objetivos. Então, desde o começo, quando eu liderava a célula, o que eu fazia? Planejamento. Isso aqui é fundamental. Planejamento. 1 ano, né? Ninguém nunca viu um filho nascer com 1 ano e 5 meses, né? O bebê nasce ali, né? Eu não sei aqui a quantidade de semanas ao certo, me ajudem aí, mas vamos pôr aqui 9 meses, né? 9 meses. Bateu os 9 meses, vai nascer. Vai nascer. Então, vamos arredondar isso para 1 ano. É um tempo suficiente que o líder tem para fazer um trabalho com a sua célula e multiplicar. Então, ele tem que ter um alvo. Vou multiplicar, nós estamos agora em julho, vou multiplicar em agosto de 2026. Então, ele tem que começar esse planejamento agora. O que ele tem que pensar?
Outubro tem encontro, mudou a data. Opa, 31, 1 e 2 de novembro, encontro com Deus. A minha célula, ela até que está boa, tem 12 pessoas, mas vamos ganhar mais 3 vidas, mais 4 vidas para Jesus. Amém? 4 vidas. E tem alguém ali, ainda está cru, né? Modo de dizer aqui, mas eu creio que até lá vai estar preparado para assumir a multiplicação. Vou investir nessa pessoa. Então você já está montando o seu planejamento. Você trabalha a célula para alcançar essas 4 pessoas, para levar para o encontro, e você começa a dar um foco maior para esse Timóteo, e você então começa a montar o seu planejamento. Você tem um alvo agora. O alvo é multiplicar em agosto. Agora você vai estabelecer metas, submetas. Quais são as maiores necessidades da tua célula de comunhão? É do quê? É de evangelismo. O que você precisa trabalhar mais dentro da célula? É o conjunto? É o grupo? Está faltando unidade? Enfim, então o líder tem que ter essa leitura e ele precisa trabalhar todos esses detalhes para alcançar o objetivo. A célula, ela está ali, comunhão, evangelismo, edificação, oração, todos os elementos que já foram colocados nas aulas anteriores. Mas o alvo destas coisas é gerar a multiplicação. A multiplicação não deve ser uma surpresa, ela precisa ser uma expectativa. E é por isso que precisa ter o alvo. Eu pergunto, qual é a expectativa que a célula tem? A sua célula tem? Ela está indo para onde? Ela quer alcançar o quê? Então a multiplicação não pode ser uma surpresa. Ah, aconteceu, vamos multiplicar. Ela tem que ser uma expectativa. Se eu tenho um alvo, o objetivo desse alvo é gerar expectativa no coração das pessoas. Então é muito importante isso. A falta de crescimento numérico, né, é um fator também muito sério, né? Repito, falamos aqui na aula anterior sobre metas e submetas. O grupo precisa crescer numericamente. Claro, não estamos apenas pensando numericamente, mas em qualidade. O objetivo é esse, em qualidade. As pessoas vêm, começam a caminhar na célula, são edificadas e elas vão crescendo. Elas vão crescendo, né? Então nós estamos falando de qualidade. Então, um dos maiores empecilhos para a multiplicação é a falta de um líder treinado, de alguém preparado. Às vezes a célula até tem pessoas, mas não tem alguém para assumir a multiplicação. Então, a multiplicação, ela já trava, ela não vai acontecer. Aí o discipulador com o líder tem que buscar caminhos para sanar essa dificuldade. Um conselho que eu dou: treine todos os membros do grupo que estão dispostos a serem treinados. Todos. A oportunidade está aí. Desde o começo a gente tem falado. Vamos começar o CTL. Estamos gravando as aulas, é mais uma oportunidade, cada um pode assistir no seu tempo, mas ela está aprendendo essas coisas, está ouvindo essas coisas. Alguns estão revitalizando, reciclando, outros estão ouvindo a primeira vez, tirando dúvidas. Então o líder, ele olha para a sua célula, ele tem a visão, fala: irmãos, começou o CTL, olha, eu gostaria muito que vocês ouvissem essas coisas. E ele passa, ele compartilha com a sua célula. Isso aqui é visão, isso aqui é visão, isso aqui é muito importante. Então, treine todos que estiverem dispostos a serem treinados, né? Não vamos forçar nada, mas o líder tem que ter essa visão e ele precisa trabalhar essa visão. Outro impedimento com relação à multiplicação é a falta de delegação. Eu sempre digo, ninguém consegue fazer nada sozinho. Você precisa ter pessoas perto, você precisa ter equipe, você precisa ter gente que vai poder te apoiar, te ajudar, né, dar suporte para você em muitas coisas. Mas para isso,
você precisa delegar, né, para os membros da célula, porque você também precisa observar, você precisa acompanhar, você precisa descobrir, né? Está lá a célula. Aí de repente você descobre que o irmão que está ali, que era tão quietinho, ele tem uma qualidade muito especial. Eu falo para as pessoas que às vezes tem irmãos, tem gente no nosso meio que é aquela pessoa que ela dá liga, né? Ela, sei lá, mas ela tem uma capacidade de unir as pessoas, de juntar, né? E a gente como líderes, nós precisamos ter todo tipo de pessoas na nossa equipe. E como é bom você ter alguém assim no seu grupo. De repente você é um líder mais vergonhoso, mais tímido, né? Você não é daquela pessoa que se enturma fácil, mas você tem no seu grupo um lá que dá liga nas coisas. O que você faz? Traz para perto. São detalhes importantes na liderança. Você tem lá no outro grupo alguém que é quietinho na dele, mas é um tremendo evangelista. Como é que você vai descobrir essas coisas? Delegando, chamando para perto, dando incumbência. Meu irmão, dá para você fazer isso aqui? Você está com a dificuldade na célula com as crianças. Não tem ninguém para cuidar das crianças. Será que não tem? Ou é você que não está desafiando a célula? Ou é você que não está delegando para a célula? Então, de repente, surge lá alguém que, quando você observa ele cuidando das crianças, faz com excelência descobrir a pessoa. E estava lá. Então, a falta de delegação é um problema. Estabelecer alvos, marcar a data da multiplicação, falamos a respeito disso aqui, né? E o líder precisa compartilhar com a célula esses alvos, ok? Isso aumenta a probabilidade da célula de alcance. Treinar a gente, preparar pessoas, são coisas fundamentais, né? O contato do líder com a célula. E por isso que a gente tem que pensar no Timóteo, no líder em treinamento, porque dependendo da quantidade de pessoas que o seu grupo está, você não dá conta de fazer um acompanhamento de todos, né? Então você precisa distribuir ou delegar esse acompanhamento do seu grupo, mas o seu contato, seja ele pessoal, de todas as formas, na verdade, WhatsApp, de alguma maneira, mantenha uma rotina de contato com os membros da sua célula. Estimule o grupo a convidar pessoas. Isso aqui é algo importantíssimo. E o líder precisa trabalhar com estratégia. Noite da pizza, noite da sopa, noite não sei do que. Ele precisa ser estratégico, né? Gente, vamos convidar as pessoas, né? Eu não gosto de caldo, né? Mas, irmãos, a gente, se tiver um evento, vamos lá e participa. De alguma forma, vamos estar lá, né? Mas aí o líder tem ali alguma coisa para aqueles que não gostam e tal, ele prepara algo ali, um pão, um doce, sei lá, está lá. Mas ele tem que ser estratégico. Convida as pessoas, aí vem um parente, vai ali um bate-papo, uma conversa informal, vai rolando a comunhão e tal. De repente, ele ministra algo curto, rápido, é um filme, é cine não sei o quê. Então, ele tem que ter estratégia. Tem que trabalhar isso, mas estimular sempre o grupo a estar convidando pessoas, né? Então, estas coisas, elas têm que acontecer dentro da rotina na célula. Encontros sociais. Isso aqui é importante, do líder promover momentos com a célula, né? Fora da reunião, do contexto da célula, bate-papo, sai com o grupo a um lugar para, né, vamos ter uma comunhão tal dia na pizzaria tal. Vai lá, bater papo, conversar. Isso aqui é importante para a saúde da célula, para a saúde do grupo, né? Mas suponhamos aqui, está ali a célula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. O líder, ele nunca pensa num momento assim de sair. Ah, mas não tem o recurso. Irmão, pega a igreja, pega uma casa, compra umas pipocas, um filme que está aí no momento,
né? Passa lá, tem um momento com a célula. Então, isso aí vai das estratégias que a gente precisa trabalhar. Amém? Minimize o que impede a multiplicação e você vai maximizar as oportunidades, sabe, de multiplicação da sua célula. Que a gente possa abraçar essa visão, trabalhar junto para ver o crescimento da nossa igreja, das nossas células, das nossas equipes. Amém, queridos? Deus abençoe. Assista essa aula. Medite nesses pontos que a gente conversou aqui, né? E vá refletindo nesses pontos em relação à sua célula. E vá fazendo os ajustes, as correções, né? Principalmente no que diz respeito ao desafio da multiplicação. Você precisa ter uma data, você precisa ter um alvo. Esse alvo, juntos ali, vocês vão perseguir esse alvo. Então, pensem aí nesses assuntos que nós trabalhamos aqui hoje, né? Compartilhamos, melhor dizendo, aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.